Onde está Deus? Deus não desvio. Basta olhar para a cruz, essa mensagem que acabamos de cantar. Mas Jesus não está na cruz, Ele está vivo. Ele está vivo para sempre. E Ele está vivo no nosso coração. E Ele está presente no nosso meio. E nós nos devemos alegrar, porque um dia a mensagem da cruz, este hino, será uma ajuda para que eu pudesse me arrepender dos meus pecados e enviar minha vida a Jesus Cristo. Que bênção maravilhosa! Nosso Deus e nosso Pai, estamos na Tua presença nesta hora. Quando a Tua palavra vai ser pregada, o Teu Espírito esteja falando a cada um de nós. É no nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. No livro de Juízes, capítulo 2, versos 1 a 23. Eu não vou ler o texto todo para ganhar tempo. Livro de Juízes é o 7º livro da Bíblia. Há os 5 livros que nós chamamos de 5 livros da lei judaica. Há o livro de Josué, número 6, e Juízes é o número 7. Livro número 7 da Bíblia. É lá bem no conceito da Bíblia. Juízes, capítulo 2, versos 1 a 23. Notem o que a palavra dele está a dizer. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós não fareis acordo com os moradores desta terra, antes levareis os seus altares, mas vós não obedeceste da minha voz, porque fizeste isso. Assim também disse: não os expulsarei diante de vós, antes estarão com os espinhos nas vossas ilhargas, e os seus dedos vos serão por laço. E sucedeu-lhe, falando do anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar de Boquim e sacrificaram-lhe ao altar, ao Senhor. E havendo Josué escolhido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herança, para possuir a terra. Falamos da terra de Canaã, a qual Josué tinha entrado nela. E agora os cananitas tomaram posse dela. Deus está dizendo ao povo para entrar novamente nela. Mas algumas condições são exigidas. Desobediência é o tema da mensagem. Desobediência do povo de Israel. Os eventos descritos neste capítulo e em outros capítulos do livro de Juízes, aliás, em todo o livro de Juízes, 12 Juízes, que Deus levantou para falar ao povo, ao seu povo de Israel, nós podemos ver uma mudança significativa do povo de Israel no seu relacionamento pessoal com Deus, no mundo de Sinai, onde Deus fez um concerto com o seu povo. Como diz em Êxodo, capítulo 19, verso 5 a 8. Agora, pois, Deus falar através de Moisés para o seu povo: se diligentemente ouvis a minha voz e guardares a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar, quer dizer, propriedade especial, dentre todos os povos, e vós sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles estas palavras que o Senhor tinha dito. Então o povo respondeu em uma só voz: tudo que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Nesta aliança, a parte de Deus era abençoar o povo, era proteger o povo, era ser um povo com bênçãos espirituais. Enquanto que a parte de Israel era amar a Deus e obedecer às suas leis. E ao ouvir as condições propostas na aliança de Deus, o povo respondeu bem: tudo que o Senhor tem falado, o faremos. Mas será que eles fizeram tudo o que está nessa aliança maravilhosa? Será que o povo respondeu bem?
Em Juízes capítulo 2, no texto que acabo de ler, em 2, antes de entrar na terra dos cananitas, o anjo do Senhor diz ao povo: não fareis acordo com os moradores desta terra, antes derrubarei-vos seus altares, mas vós não obedecestes à minha voz. Tudo que o Senhor disse, tudo que o Senhor tem falado, faremos. Mas agora o anjo disse: mas vós não obedecestes à minha voz. O povo rejeitou a Deus, quebrou a aliança que Deus tinha feito para eles, a aliança que só trazia bênção e poder para o povo de Israel. Eles quebraram essa aliança. No entanto, Deus, que é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, não abandonou o seu povo. Seu povo continuaria a receber as bênçãos de Deus aos que se arrependessem dos seus pecados e pedissem perdão a Deus. Vejam, com o acordo feito num Sinai quebrado, Deus queria que o seu povo Israel continuasse a ser povo santo. Para isso, o povo teria de sofrer a disciplina e a correção de Deus. Deus, repetidas vezes, corrigiria o seu povo, fazendo sofrer a opressão de outros povos, para trazer o seu povo de volta com ele, como ele disse que o faria no livro de Levítico, capítulo 26 e Deuteronômio, capítulo 28. Há muita coisa para ler, os irmãos podem marcar aí este capítulo. Neste contexto, o livro de Juízes recorda algumas vezes que Deus permitiu que o seu povo sofresse a opressão, com o fim de se arrepender dos seus pecados e voltasse para Deus. Mas será que o seu povo se arrependeu? Os irmãos devem notar que o povo de Israel sempre foi um povo de altos e baixos, foi um povo que sempre teve rodeado de inimigos, foi um povo que, desde que abandonou a Deus, quando o apóstolo João diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam, o povo de Israel continuou a sofrer e continua a sofrer nos nossos dias. Os irmãos sabem, através dos noticiários, que o povo de Israel está rodeado de inimigos e todos estão fazendo com que aquele povo sofra, porque o povo de Israel desobedeceu à aliança de Deus. Será que o povo obedeceu? Qual foi a reação do povo às palavras do anjo do Senhor? No Antigo Testamento, o anjo do Senhor, de maneira geral, é interpretado pelos teólogos como um Deus, como o próprio Deus, com uma mensagem para o seu povo. E alguns comentaristas pensam que o anjo do Senhor é o próprio Jesus Cristo encarnado. Eu creio que é assim. É o próprio Jesus Cristo encarnado. Porque não também o anjo do Senhor é o Senhor mesmo que veio manifestar-se ao povo e prevenir o seu povo do concerto que tinha feito com ele. Se fomos a Gênesis 16, 9 e 10, e esse capítulo 3, verso 10, torna claro que o seu Deus do céu, o Senhor Jesus Cristo encarnado. Agora, o facto de que o anjo do Senhor trouxe uma mensagem poderosa e importante mostra quão séria era a situação do povo de Israel. Quando o anjo do Senhor apareceu a Josué em Gilgal, Josué capítulo 4, 19 e 20, assegurou a ele a vitória para vencer e entrar na terra de Canaã. Josué capítulo 5, 2 e 9. Agora não tinha diferença. Para Josué, o anjo do Senhor trouxe uma mensagem de vitória, mas para a nova geração israelita, descrita neste livro, trouxe uma mensagem de castigo, uma mensagem de disciplina, uma mensagem de correção. Amados irmãos, Deus sempre cumpre as suas promessas. As promessas que Ele prometeu na aliança que Ele fez eram verdadeiras. O povo seria abençoado, o povo seria protegido, o povo seria guardado, o povo seria vitorioso, mas o povo rejeitou os mandamentos santos de Deus. Deus ordenou Israel para não quebrar sem conceito com Ele, mas obedecesse às leis de Deus. Destruir o sistema da religião dos cananitas, destruir seus altares, destruir seus templos, destruir seus ídolos.
Juízes capítulo 2, verso 2. Antes Deus já havia falado ao seu povo através de Moisés e de Josué, dizendo: quando tiveres passado o Jordão para a terra de Canaã, lançarás fora todos os seus moradores da terra diante de vós, e destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altares. Livro de Números, capítulo 33, 51 e 52. No entanto, o povo não só desobedeceu a vida de Deus, mas começou a seguir o sistema religioso pagão dos cananitas. Começou a unir-se a eles, começou a viver uma vida corrupta, uma vida diabólica, uma vida que desagradava aos olhos do nosso Deus. Ao desobedecer a Deus, o povo de Israel mostrou preferência em continuar a viver à maneira dos cananitas. À maneira, então, e não é verdade que eles se vêem mesmo no mundo em que nós vivemos? Não é verdade que um deles continua falando? Não é verdade que muitos continuam a pregar a palavra de Deus 24 horas por dia e nenhum estão ouvindo, mas continuam com os ouvidos e o coração fechado, continuam a dizer não a Deus e a servir a Deus pagãos, Deus que não ouvem, que não falam, não ouvem, não se movem, não têm som algum na sua garganta. Deus feitos pelas mãos dos homens, desobedecer às leis de Deus é correr o perigo de ser inimigo, de ser amigo do mundo e ser inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, versos 4 e 4. Desobedecer às leis de Deus é tornar-se amigo do mundo, e ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. É no Novo Testamento. Está falando de nós também. A obediência ao mandamento de Deus era o passo certo para o povo de Israel, para que o povo tomasse a terra prometida de acordo com as instruções abençoadas em Gênesis capítulo 13, verso 17. Enquanto que a desobediência ao mandamento de Deus trazia resultado, problemas contínuos para o povo de Israel e a possibilidade de serem expulsos da terra de Canaã. Josué 23, 13 e 17, 7 a 20. E foi exatamente o que aconteceu. O povo escolheu o caminho errado, o povo escolheu o caminho do inimigo, o povo escolheu aquilo que dá prazer. Não é verdade que este mundo oferece tantos prazeres que no momento podem causar prazer em Deus, mas depois o diabo nunca diz o que vem depois. Ele se manifesta a nós, para dizer: é bom fazer isto, é bom fazer aquilo, é bom olhar para uma mulher doente e divertir-se com ela, é melhor beber até vomitar, é melhor fazer tanta coisa. Mas o diabo nunca diz o que vem depois. O povo de Israel deve sofrer os espinhos, o castigo da mão de Deus, porque eles desobedeceram a Deus. Agora, porquê que Deus mandou destruir os cananitas? Porquê que Deus disse ao seu povo para destruir o povo cananita? Porque eles adoravam a ídolos, deuses feitos pelas mãos dos homens. Segundo, Deus mandou destruir os cananitas porque, por causa dos seus pecados de idolatria e para remover todas as crenças e práticas pagãs da terra de Canaã, para que o seu povo não se misturasse com o povo idólatra, para que o seu povo não se misturasse com o povo idólatra. Idolatria, ídolos, não significa apenas adorar um Deus pelas mãos de homens. Idolatria é qualquer coisa que nós pomos no coração que só pertence a Deus. E há tantas coisas neste mundo que estão sendo ídolos para as pessoas. O carro, o dinheiro, a casa e tantas outras coisas semelhantes. Pode ser um Deus que impede a nossa adoração fiel e obediente a Deus. Mais do que uma vez diz a dizer o seu povo: não terás outras deuses, não farás para ti imagens de escultura, nem te curvarás a elas, nem as servirás. Mas tanto o povo de Israel como o mundo atual
continuam a dizer não ao Deus do céu, ao Deus que nos escolheu, ao Deus que nos protege, ao Deus que nos abençoa, para suportar a um Deus que não é, não fala, não anda, a um Deus morto. Mas Deus não é um Deus morto, Deus é um Deus vivo. Deus é um Deus que está nos receber, Deus é um Deus que nos acompanha cada dia da nossa vida e nos guia pelos caminhos bons para que nós não nos respiramos um sistema de vida amadamente como sentimos. Adorar a deuses pagãos ou deuses feitos para ter as mãos dos homens. Diz a Bíblia lá no Novo Testamento, portanto aplicam para nós também. Adorar a deuses pagãos e a deuses feitos pelas mãos dos homens é adoração aos demônios e não a Deus. Quão perigoso é adorar um Deus que não é verdadeiro. Deus até nos pode tirar a vida por causa disso e muitos já têm morrido por causa disso. O povo de Israel, os textos estão em 1 Coríntios 10, 20, para quem quiser marcar, e Apocalipse capítulo 9, verso 20. O povo de Israel não deu aviso ao povo de Deus, que queria abençoar o seu povo, mas desobedeceram os seus mandamentos. Deus avisou o seu povo das tragédias que eles teriam de enfrentar. Juízes 3. Os cananitas seriam como espinhos para afligir o seu povo, e o seu modo de vida se tornaria em angústia e em sofrimento. E aqui Deus diz que Deus não falha com a sua palavra. Tudo quanto está escrito neste livro sagrado, há de cumprir-se do seu tempo determinado na vida de cada um de nós também. Deus avisou o seu povo, mas o seu povo continua abandonando a Deus. Em segundo lugar, o povo de Israel obedeceu ao inimigo. Em vez de continuar obedecendo a Deus, obedeceu ao inimigo. Então os filhos de Israel fizeram o que era mau aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Verso 11 de Juízes capítulo 2. Baalins é o plural de Baal, um Deus a quem em tempos de seca lhe sacrificavam pessoas e humanos e praticavam feitiçaria e outras atividades demoníacas. Segundo a Reis capítulo 16, verso 3 e 26. Deixaram ao Senhor Deus e seus pais, que os tirou da terra do Egito, e foram após outros deuses, encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira. Juízes 2, 12 e 13. Era um povo que estava mais interessado com os negócios e os prazeres deste mundo do que em Deus, e buscavam satisfazer todos os seus desejos egoístas e não tinham devoção alguma por Deus. Buscavam a Deus quando precisavam, mas depois o abandonavam. Rejeitaram o Deus vivo em troca de deuses pagãos é obedecer automaticamente ao inimigo. E foi isso que o povo de Israel fez. E muitos estão fazendo nos nossos dias. Um dos maiores pecados que o homem possa cometer é deixar de adorar ao único Deus vivo e verdadeiro para adorar um Deus falso. Jeremias 5. Dentro não dizer que Deus adora. Agora é bom lembrar que Deus nunca se ira contra o seu povo sempre minorizado. O amor de Deus é tão grande por nós que nós não merecemos ser amados por Deus. Mas Ele sempre nos avisa antes de nos corrigir, muitas vezes com espinhos. Mas o povo de Israel não deu ouvidos ao povo de Deus, desobedeceu a Deus e obedeceu ao inimigo. E assim rejeitaram a Deus. E o meio está acontecendo no meio da nossa sociedade. Ou não? Como resultado, a ira do Senhor se acender contra ele, contra o seu povo. E os deram a mão dos levadores e os levaram e os entregaram à mão dos seus inimigos. Algodão, Juízes, capítulo 2, 14 e 15. Amados irmãos, com Deus não se brinca. O Deus que nos ama, o Deus que nos perdoa, o Deus que nos salva, promete grandes bênçãos para as nossas vidas. Mas aquilo que nós semeamos é isso que vamos ceifar.
Gálatas capítulo 6, verso 7. Agora, como o povo de Israel tentava vencer os seus inimigos, eram derrotados, porque Deus jamais estava com eles. Porque Moisés havia dito antes que aconteceria a acontecer. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás com eles, e por 7 caminhos fugirás deles. Deuteronômio 28, 25 e 26. Os inimigos de Israel se tornaram dominadores, e Deus permitiu que assim acontecesse para disciplinar o seu povo e fazer compreender que Deus queria abençoar. O povo de Israel pagou um preço daquilo que ele seguiu. Sofreu os espinhos da disciplina de Deus. Sofreu aquilo que ele não esperava. Mas Deus não mente. O que Deus diz na sua palavra é sempre tudo cumprido no seu tempo determinado. Terceiro, o povo de Israel não deixou de ouvir a voz de Deus. O povo de Israel deixou de ouvir a voz de Deus. Recusaram aprender o que Deus havia dito. Deus levantou juízes para livrar o seu povo do inimigo. Porém, tampouco ouviram os juízes. Antes prostituíram-se após entre os deuses, adoraram a eles e depressa se desviaram do caminho por onde seus pais andavam. Juízes capítulo 2, verso 17. Prostituir aqui não se refere à prostituição humana, mas à prostituição espiritual. Abandonar a Deus. Deus sempre queria ajudar o seu povo, mas o seu povo se sentia mais confortável a viver no nível de vida segundo os cananitas, porque ali eles não haviam preocupados, irmão. Ali eles viviam esquecidos de Deus. Eles podiam fazer o que queriam, eles podiam usar todo tipo de coisa imundo e ninguém lhes pedia nada. Mas como nós conhecemos a palavra de Deus, como nós lemos a palavra de Deus, como nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos avisados, irmão. Nós somos avisados para não viver de acordo com o sistema de vida do mundo que é controlado pelo diabo. Com amor desdobramos que são vida que o guiasse. Mas Deus deu vidas para orientar o seu povo. Deus deu juízes. Mas nessa Israel compreendendo o propósito do Santo Deus. Tampouco viram os homens de Deus, antes se prostituíram por entre os deuses e se encurvaram a eles. Juízes 2:17. Procedendo assim, o povo de Israel caminhava de mal a pior, e agora o preço a pagar era cada vez mais pesado. No verso 20 diz: pelo que a ira do Senhor se acender contra Israel, e disse: porquanto este povo trespassou o meu concerto que tinha ordenado a seus pais e não deram ouvidos à minha voz. Ira de Deus significa a justa causa. Porque que Deus julgou o seu povo? Porque que Deus fez o seu povo sofrer? Deus havia prometido ao seu povo uma terra abundante, uma terra de bênção, proteção dos seus inimigos, mas o seu povo continuou a não dar aviso à voz de Deus. Juízes capítulo 3, verso 20. Deus não se agradou do seu povo e, com medo de julgamento, entregou aos seus inimigos, os povos vizinhos. O povo de Israel agora, em vez de estar nas mãos do Senhor, foi entregue para ser dominado por outro povo. Os cananitas, um povo idólatra, um povo corrupto, um povo que rejeitava a Deus, um povo que não queria nada com Deus, mas sim com as coisas do mundo. Por que Deus permitiu que eles ficassem na terra de Canaã? O povo de Israel ficasse na terra de Canaã. Primeiro, para punir o seu povo da sua apostasia e entrega à idolatria. Juízes 2:13 e 20:21. Com esse procedimento abandonaram e violaram o conceito do Senhor. A segunda razão, Deus permitiu que os cananitas ficassem em Canaã para testar a fé do seu povo. Juízes 3:4. E fazer compreender o seu povo que só há um Deus, o Deus do céu. Um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que abençoa. Terceira razão, para Israel experimentar o que é estar em guerra sem a presença de Deus com eles.
Outros homens de Deus foram vencedores, José foi um deles. Outros que estavam em guerra, Davi foi um deles, foi vencedor. Porquê? Porque ele buscava a Deus, ele adorava a Deus, ele servia a Deus. A presença de Deus era com ele, mas este povo não quis nada com Deus. Que lições se aplicam a nós nesta experiência do povo de Israel? Primeira lição, que todo o tipo de idolatria deve ser rejeitado completamente da nossa vida. Idolatria não é só isso que já dissemos, mas é seguir tudo aquilo como o coração dos homens. Seguir o caminho da idolatria é rejeitar a Deus para seguir o inimigo. Segunda lição, fé em Deus e nas suas promessas, e não nos deuses feitos pelas mãos de homens. Fé em Deus. É Ele que tem propósitos e planos maravilhosos para a nossa vida, e não os deuses feitos pelas mãos dos homens. Terceira e última lição, obediência a Deus e à sua palavra é sempre o melhor caminho para seguirmos. Como o povo de Israel, desde os anos, e quer abençoar a todos aqueles que o buscam no todo o coração. Os que continuam a buscá-lo, os que continuam a adorá-lo, os que continuam a obedecer à sua palavra. Escolher o caminho da obediência é sempre o melhor caminho que se trará a bênção às nossas vidas. Irmãos, não fui para umas coisas que está escrita nos livros, mas eu fiz muitas perguntas. Irmãos diziam, onde está a dizer a verdade? Os irmãos estão. E até o momento de pregar, eu tenho que sempre fazer perguntas. Mas é Deus que manda e não eu. Deus abençoe, portanto, com a mensagem da sua palavra em nosso coração. Vamos concluir o nosso culto com um hino, não é?